Oi, Rafael. Continuando. Eu passei ali, né, os sete maravilhas da humanidade, todas cultuando deuses estranhos, e eu ia finalizando o texto dizendo que eles são facilmente associados aos deuses ugaríticos, que são os deuses da Mesopotâmia, né? Ou seja, são sempre deuses disfarça daqui, disfarça de lá, no frigir dos ovos, sempre oculto esses deuses que na verdade são esses nossos esses poderes desses seres celestiais, né, a quem Deus entregou as nações. No primeiro momento, quando eu via isso, eu ficava um pouco com raiva de Deus mesmo. Pô, Deus, parece que tu não quer a gente, né? Largou mesmo a gente, largou de mão a gente, né? Para esses caras, né? Esses caras do mal. Só quando você avança e lê esses textos que você entende que não, nós também éramos do mal, né? Ou seja, o ser humano também era rebelde, tão rebelde quanto esses rebeldes celestiais. A questão é que Deus tem mais instrumento de controle sobre nós, ou seja, a nossa mortalidade, ela nos limita, né? Essas nossas limitações ajudam a Deus a nos reconstruir, né? Permitir que ele se reconstrua a natureza humana. Então, por que eu falei desses deuses? Né? Para mostrar que, mesmo sem a exceção da construção que Deus está fazendo em Israel, aquela rebeldia de Nimrod com toda a descendência de Noé persiste em volta de Israel. Né? E persiste fortemente, ancorada aí nos cultos aos deuses, até 300 antes da Era Moderna. E, e isso é o entorno de Israel que a gente consegue dar sequência na história bíblica, através do profeta Daniel, que narra, né, a sequência histórica até a redenção. Né? Então, o que é importante entender? Entender que a história das nações fora de Israel é a história de povos rebeldes a Deus. Ponto. Então, se a gente vive em nação fora de Israel, antes de Cristo, é a nação rebelde a Deus. Certo? Então, não existia nação fora de Israel que não fosse rebelde a Deus. Por isso que Deus já disse que Israel é a porção dele. Né? Ele entregou os demais e foi fazer um trabalho de base específico com os israelitas para usar essa base, através dessa base, abençoar todas as nações. Né? Plano de redenção bem montado, arquitetado e execução pelo nosso Deus maravilhoso. Você vê que agora eu tenho aquela sensação, ok, consegui fechar, dar um fecho no ciclo principal do início da história, que é a parte menos conhecida por nós, né? Porque é uma coisa muito distante, muito antiga, e tem textos faltantes na nossa Bíblia, né? E a gente não tem essa informação base, mas é uma informação base que, para mim, ela é a essência, digamos assim, do entendimento da história bíblica. E é ancorado nela que eu vou dar sequência a partir de agora. Tá? Ou seja, é uma história de que tem duas rebeliões. Rebelião nos céus e rebelião na terra acontecendo ao mesmo tempo. E Deus larga os dois rebeldes, os dois povos rebeldes juntos. Bagunça a linguagem do ser humano, espalha ele em 70 nações e bota um dos rebeldes celestiais lá, cada um no comando de uma nação, e tem uma Assembleia Divina onde ele vai lá negociar e vai tentar administrar. Ou seja, não é uma Assembleia Divina construída para governar na paz. É uma Assembleia Divina construída para governar na guerra. A guerra de Deus contra a rebeldia dos seus criados. Né? O Criador contra a rebeldia dos seus criados.
A rebeldia é essa que vem do amor dele, né? De nos fazer a sua imagem e semelhança, nos dar livre-arbítrio, querer conquistar por amor, né? É o desenho da história bíblica construído até aqui, chegando até Abraão e o iniciozinho da história que vai começar agora com Israel. Então eu vou entrar agora na sequência com a história de Israel, mas contextualizada, certo? A história antes de Israel agora está contextualizada. Então, quando a gente estiver falando das nações, quando a gente estiver falando dos gentios, nesse início da história de Israel, são povos rebeldes, rebeldes a Deus, que Deus entregou, né, para não ter balbúrdia completa, né? Porque não houvesse, imagino que seria muito pior se Deus não botasse comando, né? Sem comando das nações, a bagunça seria muito maior, a rebeldia humana, né? E seria anarquia, né? Então Deus faz isso e evita a anarquia. Ele evitou a anarquia, botou controle na parada, mas é um controle de gente que assim, não é o que Deus gostaria de ter ainda, né? Ou seja, faz parte do processo de redenção e construção do povo de Deus. Um abraço, amigo.